Bem-vindo, Hugo. Tudo bem? E o Yuri Ferreira também, que vai participar Tudo agora. bem, Renato? Yuri também. Salve, Hugo. Salve. Salve, salve. Tá de Barcelona aí, Yuri? Eu pensei Hoje que você ia sim. de Lokomotiv. Não. Futebol russo é sacanagem, velho. É melhor ficar com os espanhóis nessa. Antes de começar aqui, Tati, eu não estou vendo o vídeo do Macron. Eu queria trazer aqui, porque é o assunto da manhã aqui, que a esposa do Macron teria empurrado, dado um tapa nele, saindo do avião que desembarcava no Vietnã. Aí eu queria trazer aqui todo mundo, nossa, só se falava disso antes de começar aqui o programa. Ah, tá aqui, ó. Olha só, vocês estão vendo aí. Uma bofetada, né? Eu acho que foi uma coisa, né? assim, Ou ela estava tropeçando. Não, ou ele estava fazendo uma gracinha com ela empurrou ele para falar, seu trouxa. Às vezes é isso também, né? Um recorte ali, pode não ser uma bofetada. Ele desmentiu, né? Eu desmentiria também, mesmo que não fosse. Estávamos brincando, como costumamos fazer. Ai, caraca, isso é da crise internacional, capaz disso daí dar mais repercussão do que a PGR nas análises da Globo News. Agora vai ser, né? Que nem na viagem do Brigitte Lula. botando para quebrar, botando ordem na casa. Mas eu queria trazer essa notícia aqui, mas vamos falar trazer aqui uma notícia bem triste desse final de semana, que eu queria ouvir o comentário de vocês. O presidente Lula se manifestou do horror desse ataque de Israel, que matou 9 filhos de um casal de médicos em Gaza. A médica pediatra estava de plantão trabalhando, ela que atende todas as crianças, né, vítimas desse genocídio, quando ela teve que receber os seus 9 filhos vítimas desse ataque. Um filho, né, e o marido estão em estado grave em outro hospital, são os únicos que se salvaram, e o presidente Lula se manifestou. A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar, como consequência do ataque aéreo do governo de Israel, é mais um ato vergonhoso e covarde. E aí ele traz aí a notícia, né? Seu único filho sobrevivente, seu marido também médico, seguem internados em estado crítico. Cara, é assustador, né, Hugo? Queria que você comentasse primeiro essa situação que não gera mais indignação, né? Não tem solução, e Israel continua aí matando todos os palestinos. Eu acredito, no primeiro momento, que Israel partiu agora para a solução final. Eles não tinham conseguido expulsar o povo de Gaza antes, ficou aquela situação lá, os comboios humanitários chegaram, eles provocaram, basicamente, estão provocando uma pressão de fome induzida, porque eles não deixam os comboios entrarem, o povo está passando fome, eles resolveram matar o povo que está passando fome. É basicamente isso que está acontecendo, não tem outra coisa que possa ser dita. E eu acredito que a comunidade internacional vai ter de romper relações com Israel, como rompeu com a Alemanha. E eu não estou fazendo aqui aquele velho debate, comparar Israel à Alemanha nazista. Não, eu acho que simplesmente Israel está cometendo um genocídio mesmo, não precisa fazer uma comparação com ninguém, mas é um fato. É um fato. E a comunidade internacional precisa romper relações com um país que promove genocídio. É muito simples, né? É um começo de conversa, porque, do contrário, vira uma barbárie total e completa, e é disso que o governo Netanyahu se trata. É uma grande jogada econômica, tem 1000 questões econômicas que atravessam isso daí, mas ele executa de uma forma bárbara, e um país que faz isso tem que ser colocado para fora do jogo internacional. E, de certa forma, Israel é um país-chave, pela maneira como ele se insere no Oriente Médio, pela relação dele com os Estados Unidos, mas paciência, né? É isso que está acontecendo aí. A formação de Israel
é uma coisa extremamente complicada se a gente pegar toda a história, mas mesmo que a gente for ignorar tudo isso que está acontecendo agora, é totalmente injustificável, porque essas pessoas são civis, são crianças, mulheres, a gente está falando de uma médica que estava atendendo gente ali da sua família. Então, o papel do Brasil hoje qual deveria ser? Romper relações comerciais, como já está se discutindo na Europa. Vai ter retaliação? Não mais do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o Netanyahu é um ator que interfere na política brasileira, apoiando o Bolsonaro. Sempre foi, aliás. Né? Sempre foi, aliás. Então, não cabe o Brasil manter relações com um país que age com esse desrespeito em relação à vida humana e que interfere na política brasileira há tanto tempo e de maneira tão nociva. Vamos lembrar que o Roosevelt, nos Estados Unidos, ele manteve relações com a Alemanha nazista durante muito tempo, né? Até que precisou acontecer Pearl Harbor, havia muita pressão dentro dos Estados Unidos, e mesmo Roosevelt, que foi talvez o presidente americano mais progressista, ele demorou muito até tomar alguma atitude em relação àquilo. Rompeu com a Alemanha nazista em dezembro de 41 apenas. Eu acho que o Brasil pode não esperar o nosso dezembro de 41 em relação a isso daí, e do perigo que representa, porque o Netanyahu, na realidade, ele está querendo forçar uma guerra mais abrangente no Oriente Médio. Isso que eu estou falando faz tempo, infelizmente eu estou certo em relação a isso, eu e quem está falando isso. Ele quer uma guerra contra o Irã, uma guerra de proporções maiores, para envolver os Estados Unidos, e nisso ele está à direita do próprio Trump, do próprio Vance, que eles têm falado, olha, não dá para ir por aí. E eu acho que alguém tem de começar a tomar alguma providência em relação a Israel. Não, e passar para o Yuri, e assim, com a Rússia, todo mundo foi rapidinho fazer sanção, romper, né, por conta da Ucrânia, e com Israel nada, né, não acontece. E não tem simetria nenhuma, né, entre os dois conflitos, né? Não tem nenhuma forma de comparação entre o que está acontecendo na Ucrânia e o que está acontecendo em Gaza. E acho que vale atentar, né, que Israel, na semana passada, cometeu aquele ataque contra o comboio de diplomatas na Cisjordânia. Na Cisjordânia, as coisas têm se intensificado de maneira bastante grave para os palestinos. Não é só em Gaza, né? Gaza está partindo, de fato, para essa solução final, mas a gente está vendo repercussões disso também na Cisjordânia. E, de fato, acho que como colocou, o governo Netanyahu está à direita do governo Trump, o regime de Israel está à direita do regime estadunidense, e tem feito isso de uma maneira muito clara, desavergonhada, porque sabe que as consequências para esses cortes de relação são sensíveis. Aqui no Brasil seria sensível, sim, o Lula fazer esse corte de relações. Obviamente, a gente não pode colocar isso como se fosse uma questão simples, especialmente pensando no impacto que isso pode ter até em eleitorado evangélico. Dito isso, isso não serve de motivo para manter essas relações. Óbvio, as relações entre Brasil e Israel estão congeladas na prática. A gente tem uma série de questões que envolvem essas relações, inclusive de governos estaduais, que é o caso do governo Caiado, o caso do governo Tarcísio, aqui em São Paulo. Ainda assim, uma vanguarda que o Brasil pode ter. O Brasil seria, então, o primeiro país do mundo ocidental a cortar relações com Israel. Isso é uma pressão muito forte da comunidade palestina brasileira, é uma demanda muito grande. Dito isso, e as condenações que o Lula tem feito a Israel são, sim, fortes e muito mais intensas e muito mais representativas do que as feitas pelos líderes europeus, pelos líderes da América do Norte, além dos Estados Unidos. Então, o Brasil, de fato, está numa projeção maior no combate ao genocídio, mas ainda falta esse passo que é muito decisivo, que seria o corte de relações com Israel. A Cristina traz uma pergunta. O que vocês acham do Senado criar o Dia da Amizade Brasil-Israel? Qual o propósito disso, né? Não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E todos os senadores do PT votaram a favor disso. Quer dizer, o que é mais vergonhoso ainda, é preciso fazer
uma reflexão dentro do PT. Aliás, é um bom momento para discutir temas como esse, que está tendo eleição, né, da renovação da direção do partido, o PED, que se discuta, por exemplo, a questão das relações internacionais dentro do PT e a posição sobre essa questão específica de Israel, das relações com Israel. Tem aqui, a Globo no Fantástico fazendo o maior drama pelo casal israelense assassinado, enquanto milhares de civis sendo mortos sem uma única palavra da Globo. É isso mesmo, né? Queria entrar aqui nos Estados Unidos, vou pedir para o Hugo falar sobre o artigo que ele escreveu sobre o Leão 14, Hugo, que você traz aí uma informação sobre a influência aí na política dos Estados Unidos no governo Trump. Queria que você explicasse para a gente. Olha, já tem um ano e meio que eu tenho escrevido sobre isso, de como o eleitorado católico americano é fundamental para decidir eleição lá. Por quê? Porque é um eleitorado que pode se dividir em três. Uma parte progressista, uma parte conservadora e uma parte que varia. E essa parte variável central. Vocês podem olhar que todos os estados-chave na eleição, o que eles chamam swing states, os estados ali que mudam, estados pêndulo, eles são estados que têm uma proporção de católicos alta. Então, há um fenômeno, inclusive, por uma questão religiosa, étnica e de classe social, porque muitos católicos americanos têm origem, em geral, na classe trabalhadora americana, ou como ela foi formada lá na metade do século XIX, com os irlandeses, com os italianos, que não vieram para ganhar terra, vieram para ser explorados, tipo gangues de Nova York, lá do Scorsese. Esse povo foi amontoado em Nova York ali para servir como mão de obra, como exército de reserva. Então, essa questão do catolicismo lá, ela é muito central, sempre foi. São um pouco mais ali de 20% da população, tem essa característica, uma parte dela é bastante móvel, e tudo leva a crer que Trump e o arranjo trumpista e o Bannon, eles estavam muito de olho nessa eleição, eles tentaram interferir, porque também tem o outro lado. Porque quando a gente fala do Trump, a gente fala de sionismo, a gente fala de evangélicos, mas a gente esquece um lado, que é a direita católica. O Alan dos Santos tem ligação com a direita católica de onde? Dos Estados Unidos, lembremos. Há figuras como o Cardeal Burke, que são caras que articulam e defendem o Trump de forma vocal. Então, a gente não pode esquecer esse lado, a extrema-direita católica americana, na disputa da política americana e na disputa do próprio Vaticano. Então, eles estavam juntos nessa disputa. O Trump realmente queria pautar de alguma forma e pode ter agido nos bastidores para impor um papa americano. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque, como o Bannon previu, ganhou o Cardeal Prevost. Então, vocês percebam como eles estavam de olho no processo de escolha do Papa, porque o Steve Bannon acertou, basicamente 2 lugares falaram na eleição do Cardeal Robert Prevost como Leão 14. O Steve Bannon, dando entrevista para o Piers Morgan, aquele britânico lá, que sempre pergunta se você condena o Hamas, sempre que vai entrevistar alguém sobre Palestina, e um cara turco, um observador turco da política do Vaticano. Mas vejam que curioso, o Bannon tinha noção de que o Prevost era favorito. Então, eles estavam de olho, eles estavam interferindo e eles perderam essa disputa. Por quê? Porque o Leão XIV, ele vem razoavelmente dentro da linha do Papa Francisco, ele é mais moderado, mas ele é o pior dos mundos para esse arranjo do Trump, porque ele é um americano com trabalho missionário no Peru, que fala espanhol, mas que ele próprio vem de uma família miscigenada nos Estados Unidos, pela família materna. Então, tem gente que veio do Haiti, tem gente hispânica. Então, ele não fala espanhol tão bem só porque ele passou muito tempo no Peru, é porque a mãe dele falava espanhol. E é um papa que, enquanto cardeal, ele vocalizava críticas a essa postura desgraçada, criminosa, fascista do Trump de deportar os hispânicos. E isso importa para a Igreja Católica, sim, porque grande parte dos fiéis católicos nos Estados Unidos são hispânicos. Então, quando você está falando de deportação, você está atingindo uma parte importante dos fiéis católicos no mundo.
Então, a escolha do Leão 14 foi uma resposta, em grande medida, ao Trump. E é um problema para ele internamente. Porque, vejam, se o Trump não conseguir o desejo dele de uma nova eleição, que é uma coisa que ele cogita, mas precisaria de uma mudança constitucional para ele poder ser candidato à reeleição, supondo que ele termine o mandato, o candidato seria o vice dele, que é o J.D. Vance, que é católico convertido. Então, percebem que isso que eu estou falando não é à toa, tem todo um jogo de disputa entre a comunidade católica americana como aquele setor que é a diferença fundamental para eleger um presidente, tanto que ele escolheu um vice-presidente católico. Muito bem. Queria voltar aí à questão das sanções que os Estados Unidos poderiam, né, realizar contra Alexandre de Moraes e o Brasil, porque já tem muita gente falando disso, né? Uhum. Começariam com o Alexandre de Moraes, iriam para o Gonê, se estenderiam a outros ministros e poderiam até se estender ao país como um todo, a depender da reação do governo Lula. Hoje, o Mário Sabino, ontem, escreveu um artigo: Lula, não se envolva com isso, que isso vai prejudicar muito o Brasil. Hugo, como é que você tem lido essas notícias aí, dando conta de possíveis sanções? Cara, pode acontecer. O Trump foi realizar aquelas sanções, né, aquele tarifaço contra a China, na prática era uma sanção contra a China. Por que não faria contra a gente, se ele tentar mudar a política brasileira? O Trump, na realidade, ele tem um medo, porque se ele fizer isso e o governo agir de maneira adequada, ele reelege o Lula. Porque o efeito dessa política do Trump foi ferrar com o candidato da extrema-direita no Canadá, foi ferrar com o candidato da extrema-direita na Austrália. No caso de Portugal, a extrema-direita cresceu, mas não é majoritária. Porém, ela não ganhou também, ela não ficou em primeiro lugar. E a questão de Portugal também é muito interna, mas a questão do Canadá, que está ali do lado, a questão da Austrália, que está ali do lado, a própria questão da Romênia, que eles tiraram um candidato que era uma extrema-direita crítica à OTAN, ficou extrema-direita pró-OTAN contra a direita liberal. A direita liberal ganhou, a direita liberal vai ganhar na Polônia. Então, o Trump ele não é um bom cabo eleitoral. E se ele mete sanções no país, agora, o Lula tem de repetir aquilo que o Xi Jinping fez. Ele simplesmente tem de ignorar. O Lula está fazendo bem em não ir falar com o Trump, não se prestar humilhação. Que, aliás, o presidente ali da África do Sul cometeu um erro grave de ter ido lá para o cercadinho do Trump ser humilhado, porque o Trump veio com aquela história de genocídio branco na África do Sul, que é, no mínimo, uma palhaçada nesse contexto de genocídio em Gaza. Então, Lula faz bem em não entrar em contato, Lula faz bem em não ir no cercadinho. E se os Estados Unidos sancionarem, abre espaço para a China, para a Rússia, para a Índia, para a Europa, entendeu? É isso que tem de fazer. É isso que tem de fazer. Se ele fechar o caminho para cá, por um lado, vai acertar no setor da burguesia brasileira, que é mais ligada com os Estados Unidos, que nem é o setor que apoia tanto o Lula, muito pelo contrário. Deixa acontecer. Entendeu? Quem decide, por exemplo, o Brasil pode sancionar qualquer país do mundo, pode tarifar qualquer país do mundo. O Brasil é um país soberano, os Estados Unidos é um país soberano. A princípio, Trump pode fazer, é um direito dele, deixa correr. O que o Brasil não pode fazer numa situação dessa é o governo ter uma atitude melindrosa, tentar recompor, tentar conciliar. Deixa acontecer e abre. Porque, entende? Como é que você vai convencer e chamar a razão um sujeito maluco e mal intencionado como Trump? De um país que, independentemente do presidente, vive uma crise grave. Eles vivem uma crise grave. Eu já falei aqui, neste mesmo espaço, como os Estados Unidos são um país que hoje pode ter o Trump, pode ser que o Trump seja impeachmentado, morto, termine o mandato, perca lá, o vence, perca, voltem os democratas, sabe? Não é um país mais que você possa dizer, olha, vai ter uma continuidade ali mínima, como era antigamente. Não é mais. Então, não tem como a gente gerir a loucura alheia. A gente tem como se proteger. É ampliar a relação com a América Latina, é ampliar a relação com a China, porque o Brasil não é pequeno, né? O Brasil não é um país pequeno. O Brasil ele pode ser uma pedra de toque da queda de muita gente. E não achem que o Brasil vai ficar só. Então, o Lula fez bem de ter ido para a Rússia, ter ido conversar com o Putin, ao contrário do que algumas pessoas falavam. Ele já deveria ter ido antes, mas na situação atual foi importante ter ido para a China também. E tem de realizar um bloco ali e dar uma resposta para isso, porque os Estados Unidos não são invencíveis.
né? O Trump viu, ele tentou tarifar. Por que ele voltou atrás? Porque deu um puta de um problemão econômico. Porque não é assim. Porque ele blefou. Então, com o Brasil é a mesma coisa. Agora, a gente tem que ter uma postura firme. Isso também, essa situação toda dos Estados Unidos mostra aquilo que eu tenho batido na tecla há muito tempo. Não dá para tratar os Estados Unidos como se tratava antigamente, com todas as críticas que se podia ter, com a política de aproximação com os americanos. Agora não dá mais. É um país que tem um presidente maluco. Antes tinha o Biden, sem condição de saúde nenhuma no poder, e sendo ali blindado por interesses também. Então, que país é esse? Não, isso não oferece perspectiva nenhuma para o Brasil. Se o Trump sancionar, tanto melhor. Eu comentei exatamente isso, queria ouvir o Yuri também, mas esses dias, não lembro quem estava aqui, que eu falei, olha, se ele fizer isso, o Lula está reeleito. Eu acho que ele cria a condição para isso aqui, né? O Brasil é dos brasileiros. Você cria toda uma reação a essa intervenção, que seria uma intervenção que pode prejudicar alguns, mas, em geral, aqueles que não votam no Lula. Yuri, você acha isso também? Eu estou de acordo e acho que o caminho natural, né, provavelmente, seria primeiro atacar o Moraes, aguardar uma resposta do Brasil, o Brasil então responderia e aí o Trump partiria para cima do Lula e teria o mesmo efeito que se teve no Canadá, o mesmo efeito que se teve na Romênia, como o Hugo bem colocou. Adiciono também o fato de que a gente é concorrente dos Estados Unidos em uma série de mercados e, como a gente viu agora com a guerra comercial, o Brasil foi um baita beneficiado da guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque a gente concorre não só em nível de produção agrícola, mas também em alguns produtos derivados de petróleo. A gente serve como um ponto de partida logístico importante para todo o hemisfério ocidental. E a partir do momento que o Trump fizer isso, e vale lembrar, ele não tem a capacidade que o Biden tinha de arregimentar todos os seus aliados dentro do Ocidente para fazer um bloco de sanções como tentou se fazer contra a Rússia. A Rússia foi sancionada pela União Europeia, pelos Estados Unidos e por uma série de outros países que eram subservientes aos Estados Unidos. E mesmo assim conseguiu dobrar as sanções e continua crescendo e hoje tem uma relação muito mais forte com diversos parceiros ao redor do mundo. Isso foi um caso em 2022 para o governo Biden. O governo Trump não tem mais a capacidade de chegar na União Europeia e falar o seguinte: vocês são obrigados agora a sancionar o Brasil e tentar fazer com que isso ocorra com outros de seus aliados. Então, seria uma sanção provavelmente isolada. E os Estados Unidos, no fim das contas, colocam o Brasil na boca dos BRICS de novo. Assim. Se a gente fica sempre nessa dúvida de que para que lado a gente vai, se seremos aliados mais dos Estados Unidos ou mais aliados dos países do sul global, o Trump, ao isolar o Brasil, ao tentar isolar o Brasil, na verdade, colocaria o Brasil mais próximo do sul global, e isso acabaria, nesse movimento de xadrez, sendo prejudicial para os Estados Unidos, porque o Brasil é a maior economia da América do Sul, e colocar a maior economia da América do Sul no colo do sul global é uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Eu concordo. Eu acho muito difícil os Estados Unidos entrarem numa guerra comercial com o Brasil, onde eles têm superávit comercial, inclusive, por conta do Bananinha. Né? Só se o Trump realmente for um maluco completo. E ele né? Um pouco. Ele mas esse povo não rasga dinheiro. Veja o Elon Musk agora. Eu até sei trazer. O Elon Musk está na manchete da Fórum lá. Manchete não, nos destaques. Elon Musk sai da política após perder bilhões com o governo Trump e diz que fez o suficiente. Menos de 150 bilhões em questões de meses. Dri, se você quiser ler a notícia. Não, acho que é isso, né? E mais assim, apesar de ser pouco para ele, né? O cara tem uma pouco, fortuna... mas não chega a ser tão pouco, porque está fazendo ele perder dinheiro e acionistas perdendo dinheiro das empresas que ele tem. A pressão aí é... Ele vai se concentrar em permanecer no comando da Tesla. Aí.
Esse dinheiro dele é falso, né? Esses números, 450 bilhões, é tudo dinheiro de mentira, mas, de fato, 150 bilhões atrapalha, a menos no patrimônio dele, atrapalha. Ele deu essa entrevista, falou que fez o suficiente pelos Estados Unidos. Fazer o suficiente, no caso, foi cortar um monte de programa social, colocar os dados pessoais dos cidadãos americanos na mão de um bando de adolescente que não tinha preparação nenhuma para tratar esses dados, cortar uma série de programas essenciais para o funcionamento dos Estados Unidos, e, além disso, né, para a briga com os republicanos que queriam um orçamento para poder fazer as coisas, porque político precisa de dinheiro. Ele cortou o orçamento de todo mundo e até a base do Trump ficou revoltada, porque o Estado precisa funcionar a partir de bases orçamentárias básicas. Aí, depois que ele, enfim, se queimou com todo mundo, conseguiu a reprovação de 75% da população americana, quase quebrou a própria empresa, fez o gesto nazista aqui, como lembra o camarada do chat, ele falou assim, putz, já fiz o suficiente. E agora sai, depois de 3 meses de governo, na prática, 4 meses, sem ter um legado para mostrar, e disse também que vai investir menos em campanhas políticas. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos esse negócio de doação de campanha é corrupção legalizada, né? Então, mas ele falou que vai sair fora. Dito isso, né, eu coloco até no fim da matéria, que o Musk ele ainda tem um poder muito grande dentro dos Estados Unidos e dentro da Casa Branca, via o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que é um sujeito ligado ao Vale do Silício, ligado ao bloco do Elon Musk. Então, Elon Musk, mesmo se colocando fora da sua persona pública do governo, ele vai continuar tentando influenciar o governo dos Estados Unidos, e ele tem poder e dinheiro para fazer isso. Então, a grande perda dele é essa imagem pública. Ele não é mais um empresário respeitado, que ele era há 2, 3 anos atrás, um sujeito genial, etc., que se vendia dessa maneira. Nunca foi, sempre foi um sujeito de ladroagem, um sujeito de esquema com a NASA, de esquema com a prefeitura lá dos Estados Unidos, mas agora ele perdeu a pompa de gênio e se confirmou como um babaca. Ele é um babaca, e, enfim, assume a sua babaquice ao sair do governo e tentar, de novo, influenciar o governo do Trump nas sombras. E, Hugo, você acha que ele pode influenciar nas eleições de 2026 aqui no Brasil, ainda com o X, e aí essa aliança com as outras plataformas, como tem sido dito aí, até... Quem que falou que eles, né, devem incidir aí na eleição de 2026? Pode ser, Dri, mas realmente, o Musk se quebrou no governo americano, por uma razão muito simples. Ele estava apostando muito lá no carro elétrico, que os europeus tinham, de uma maneira muito servil, topado comprar o carro elétrico dele, lá o Tesla, e fechado a porta para a BYD. O Musk pediu, pelo amor de Deus, que o Trump não colocasse a Europa nessa rodada de tarifas e nesses confrontos. Por quê? Porque ia ferrar com ele. E o Trump foi lá e atropelou ele. Esse governo do Trump, particularmente, ele é um pouco mais instável do que o primeiro, porque o Trump ele quer fazer o gol do meio-campo para vencer a eleição mais importante da vida dele, que não foi a última. Vai ser a eleição legislativa do ano que vem. Essa eleição legislativa, se ele tiver uma maioria, ele vai tentar mudar a Constituição, ele vai tentar impor, inclusive, os candidatos a deputados, a senadores, porque ele quer, talvez, perpetuar no poder, quer fazer mudanças mais abrangentes nos Estados Unidos, mas se ele perder, ele pode ser impeachmentado também. Aí que está o porém, o ó do Borogodó. E ele está tentando fazer o gol do meio-campo, já numa idade meio avançada, ouvindo gente muito fraca. Essa política de tarifas foi um atropelo por completo. E ele botou o Musk, que encheu as burras dele de dinheiro, em grande medida. O Trump, ele não estava... A Câmara teve mais dinheiro que o Trump, gente, muito mais dinheiro. Quem deu uma emparelhada, ajudando, seja com grana, seja com estrutura de redes sociais, foi o Musk. O Musk foi central para o Trump voltar à Casa Branca. Ele simplesmente tomou uma série de medidas que, paciência, atropelou o Musk ali, que é um sujeito que vive de especulação, que vive de ações que valem... são vendidas por um preço muito maior do que elas realmente valem, e essa é a raiva
dessa turma da Bolsa Americana em relação aos chineses, que de repente a China vai lá e faz alguma coisa igual e muito mais barata, com muito mais eficiência, o que arrebenta com o mercado acionário americano, e o Musk vive disso, o Yuri colocou bem, é ouro de tolo que esse cara tem. Só que eu só faria uma pontuação. Quem tem influência sobre o Musk e sobre o Vance é o Peter Thiel, que inclusive topou sacrificar o Musk nessa brincadeira, porque entendeu que a Europa tinha de entrar nesse jogo para tomar uma pressão, porque eles querem eleger essa extrema-direita nos países europeus. Enquanto a maior parte daqueles partidos comuns lá da Europa estão todos seguindo uma agenda liberal alinhada com o Partido Democrata americano. Então, eles querem tirar esses partidos, social-democratas, populares, democratas cristãos, para colocar o que seria a sucursal da extrema-direita em cada parte, que tem ligação com Israel. Se a gente pegar lá, a extrema-direita da Romênia tem ligação com Netanyahu, e por aí vai. Então, eles têm uma briga que eles acham que é muito importante. Nessa brincadeira, o Peter Thiel, ele sacrificou o Musk, que no fim das contas é um bonecão e um testa de ferro dele. E o Vance também. E o Vance, muitas vezes, ele fica meio chocado. Agora, o Trump tem tomado decisões malucas. A questão da tarifa, eu vou reiterar aqui. Ele se baseou num maluco, num charlatão, lá que é o Peter Navarro, que usa como referência o economista que é ele próprio. Né? Que é uma... Ron Vara. Parece personagem de pornô chanchada brasileira. E esse cara é o sujeito que atropelou o Bessent, que é o ministro da Fazenda do Trump, que é um sujeito que veio do bloco liberal, que trabalhava com Soros, era um especulador, que ajudou a quebrar a Inglaterra no começo da década de 90, mas é um sujeito normal do mercado, se é que pode se falar assim. Só que o Bessent foi atropelado nessa conversa. E ele fica tentando racionalizar a coisa, enquanto a coisa está andando meio torta ali. E muitas vezes o Vance é uma figura racional nessa extrema-direita, perto do que é o Trump de pessoas que ele tem se cercado no atual mandato. Só que é aquela história, se a coisa chegar para uma crise, e tem sinais muito ruins vindo da economia americana e da economia do Japão, que é fundamental hoje para os Estados Unidos financiarem a dívida, porque um monte de gente do mundo inteiro vai no Japão, toma empréstimo com juro baixo, e compra título da dívida americana com juro um pouco mais alto. Se o Japão quebrar, os americanos vão ter um problema grave no financiamento da própria dívida, porque a China já não está indo comprar, a Índia já correu do mercado americano. Quem tem entrado no mercado americano da dívida, o que é? Os bancos ocidentais, que querem juros altos. Então, tem vários problemas aí, vários sinais ruins na economia americana. Já era assim ano passado, o Trump conseguiu piorar a situação, tomando atitudes irracionais. E uma dessas atitudes irracionais arrebentou o Musk, que todo mundo falava que era best friend dele, que podiam até mudar a lei, de repente o Musk virar presidente americano, porque ele não nasceu lá. Nada disso. O Musk se ferrou com o atual governo americano e qualquer um pode se chamuscar com essa conversa. Para vocês terem uma ideia do prejuízo do Musk, o prejuízo, ele não realizou a venda das ações, mas se elas fossem vendidas hoje, ele saiu de 480 bilhões de dólares para 330 bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares, um terço do patrimônio. O escândalo do INSS aqui no Brasil é 8 bilhões, supostamente 8 bilhões de reais. Aproximadamente 1 bilhão e meio, chutando alto, 1 bilhão e 300 de dólar. Então, 100 vezes maior, no mínimo, o prejuízo, suposto prejuízo do Musk em relação ao escândalo do INSS. É disso que estamos falando. Não é pouca coisa. Quando a Adri fala, não é pouca coisa. É muita coisa. Pô, cara, então, o tombo dele foi bastante razoável. E, de fato, isso tem a ver também com as atrapalhadas do Trump. E a trairagem, né? O cara não tá nem aí. Eles são lá como aqui também. O Bolsonaro não tem pena, não carrega defunto, não. Largou mão da Zambelli, de tantas pessoas aí, que é o Pix dele. É assim, quem vai se envolver com esse pessoal tem que saber. Não importa se você tem aí centenas de bilhões em tese, né, de grana, porque é um dinheiro de especulação, não é como antigamente, que o cara tinha uma fábrica, era aquilo mesmo. Hoje em dia, essa grana varia muito rápido. E ele
ferrou com o Musk, que estava todo dia na Casa Branca. Isso mostra exatamente quem é o Trump, né? Todo mundo falando, olha o Musk. Eu sempre falei, aquilo é cortina de fumaça, ele usa o Musk ali, e na realidade quem manda são outras pessoas, e não só quem manda são outras pessoas, e quem está fazendo aquilo dali, é que eles olharam um para a cara do outro e falaram, dane-se, ele vai perder, paciência, ele aguente. Então, o Musk perdeu um dinheirinho, dando uns milhões para o Trump se eleger, e de recompensa ele perdeu 150 bi. De dólares. Isso. Mas aqui também é assim. 150 bilhões de dólares são quase R$1 trilhão. Puta que eu pariu. Mas aqui no Brasil não é assim também, com o Bolsonaro? Né, ele não está nem aí. A Zambelli virou de aliada ali próxima e tal. Hoje a Zambelli pode ir em cana e ele culpou ela pela derrota. Exatamente. Assim, no mundo inteiro. E aqui também, assim, tem um ambiente muito os capitalistas assim que iam com o Bolsonaro, o agronegócio. Agora está muito melhor para os caras ganharem dinheiro, tem, né, tudo o país, né, com estabilidade, mas tem um setor que ainda fica com o Bolsonaro, né? Os malucos. Maravilha, é isso, né? Agradecer a participação do camarada Hugo Albuquerque, do camarada Yuri Ferreira, camaradas. Um beijo, Ovai, beijo, Dri, abraço, Hugo. Valeu. Beijo, comunidade. Até a tchau, próxima. tchau. Salve, salve. Tchau, Hugo. Obrigada. Tchau, Hugo. Falou.